Boa noite, galera. Guardar a galerinha entrando aí. Puxar aqui o Chiquinho pra gente começar. Fala, meu E aí, amigo. Beto? Ó, bateu o recorde já, hein? Foi o Já piloto que entrou foi? mais rápido na live. Não queimou a largada e foi com certeza a reação mais rápida. É o que faz da gente ser rápido lá, né? Verdade, verdade. E Não, aí, e satisfação falar contigo, cara. Tudo bem? que bom, que bom, Tá que bom. todo mundo Não, bem mas por sem aí, tudo brincadeira. certo? Tudo ótimo, tudo certinho. Foi, Graças a sem Deus. sombra de dúvida, o convidado que entrou mais rápido. Todo mundo sempre tem demorado. Já teve gente que chegou a demorar 5, 10, 20 minutos. Show de bola, show de Não, bola. dei sorte hoje, peguei um trânsito bom voltando do trabalho Legal, e foi tranquilo. Já deixei o meu mirim, que tá sempre lá comigo no judô, e aí voltei aqui pra legal. gente poder começar. Pô, muito bacana. Chiquinho, vamos começar. Eu vou me apresentar, depois eu passo a bola para você. Galera, eu estou começando esse projeto, tem pouco mais de um mês. Estou com o canal no YouTube. A intenção dessa live é estar trazendo bastante conteúdo para vocês, conteúdo de automobilismo. Sempre que eu estiver trazendo uma pessoa nova, eu vou estar sempre mesclando entre entusiasta, piloto, preparador, lojista, pode ser até um youtuber, enfim, para estar realmente divulgando um pouco de tudo para vocês, né? Para vocês conhecerem um pouco mais desse universo. O canal está em crescimento ainda, a gente ainda está evoluindo, está bem, bem no começo, então conto com a ajuda de vocês para estar se inscrevendo lá. A live acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, sempre com um novo convidado. Eu vou estar sempre divulgando aqui no meu Instagram. Pelo menos foi. Fui eu, né? Voltou. Fui eu, Foi beleza. você. Beleza, troquei aqui, saí da Wi-Fi e fui pro 4G. Pessoal, esse cara que tá aí hoje é o Chiquinho, conheço ele há muitos anos. Arrisco a dizer que provavelmente é o cara do meu automotivo que eu conheço há mais tempo do que todo mundo. Não sei se ele lembra, tá aqui uma das minhas perguntas, se ele lembra como a gente se conheceu, mas enfim. E espero que vocês curtam bastante e aprendam bastante com ele, que é um cara que tem muita experiência no nosso esporte. Chiquinho, pode se apresentar aí para a galera, fala quem é você e da onde veio essa paixão por carro, enfim, para você estar aqui até hoje. Pode contar desde lá do começo, da onde você acha que começou a tua paixão, teu amor pelo automobilismo. É um pouco longo, né, cara? Veio de família, veio do papai. Meu pai era caminhoneiro e eu sou o quinto filho, o quarto homem, né? Tenho só uma irmã e ele ensinou todos os filhos a dirigir carro, caminhão desde novo. Então, eu tenho dois irmãos que têm carteira E, que trabalharam profissionalmente com ele e o papai sempre foi um grande entusiasta dessa coisa toda. Na verdade, todos os irmãos mais velhos, né? Eu sou o caçula, sempre tiveram carro. Eu tenho o meu irmão mais velho é engenheiro mecânico, então ele preparava carburador na época do Fusca, Brasília. O quintal de casa era cheio de gente, ia para lá. E aí eu fui vivendo naquele meio ali, crescendo. Depois tive mais dois outros irmãos, um teve uma Opala 6 cilindros e assim a coisa foi. Meu pai tinha uma Caravana SS 76, para você ter uma Que ideia. legal. Qual cor? É, E aí, a única diferença é que eu fui para um nível um pouco mais hard do que eles. Então, quando eu fiz 18 anos, o papai tinha uma transportadora, deu problema enfim, e a empresa na época teve que fechar. E aí eu não tive todos os benefícios que os meus irmãos puderam ter, graças a Deus. Mas mesmo assim, ele me deu uma 147 de presente, branca, Que e legal. aí foi nessa 147 que eu comecei a brincar, cara. Botei motor 1.5, turbinei, ar-condicionado, e aí comecei a fazer a coisa igual você faz, né? A gente mexer em casa. Eu lembro bem, cara, quando eu era bem novo, foi bem na época da faculdade. Eu sei que você se formou junto comigo lá no Cefet, lá atrás. A gente meio que estudou ali mais ou menos na minha...
Eu entrei na faculdade em 97, Beto. Você entrou quando? Você é um pouco depois de mim, né? Não, então, eu não estava na faculdade, eu estava no curso técnico. Tava no técnico, então, Isso, beleza. Eu técnico de lembro que era automotivo. do Cefet, né? Mas Isso, enfim, eu isso. fazia lá a faculdade de engenharia mecânica e Eu entrei em aí 2000 e terminei em 2003, foi 3 anos. isso aí. Eu entrei em 97, né? E fiz o curso todo de engenharia lá no Cefet. É, E aí naquela época a gente já se encontrava. Eu lembro que eu tinha um patrocinador que ficava ali perto daquela loja de rodas. E uma vez eu fui Isso. naquele patrocinador, você Parada 8. estava lá. Não, você foi comigo, na verdade, eu que te levei lá. Foi quando foi Exato, montar as do Voyage, que exatamente. dá em track day com o Voyage. E naquela época eu tenho um amigo que é meu amigo particular até hoje, inclusive é padrinho de consagração do meu filho, que é o Rafael Spinelli. E ele tinha Sim, loja, né? Ele tinha aberto aquela loja Aeroturbo. E na isso, época ele ficou andando comigo no meu carro e a gente fazia tudo no carro, né? Claro que a gente tem as verdade. ajudas aí, é bem parecido com você. A gente tem as ajudas aí, principalmente do Cunha lá, que está com a gente há muito tempo. Bom, e assim que começou a história. E aí eu comecei com essa coisa de carro turbinado, participa daqui, participa dali, eu fui para arrancada, andando com o Rafael, a coisa foi tomando forma, até quando eu conheci o turismo, né? E aí eu fui convidado na época lá pela organização do Rio, pelo pessoal da FAERJ, na pessoa do seu Djalma, e ele me convidou para poder organizar lá a arrancada no Autódromo do Rio de Janeiro. Isso, E aí eu fiquei lá mais ou menos uns 7, 8 anos, que foram os últimos anos do autódromo, né? E aí isso mesmo. sim, enfim, e aí eu me envolvi com realmente de corpo e alma, eu já gostava muito de fazer, e aí passei a conhecer todas as equipes do Rio de Janeiro, passei a andar de turismo, de arrancada, de track day, eu tinha carro para puxar, tinha carro para correr, tinha carro para poder dar cavalo de pau, enfim, foi uma época que a Era isso gente, que eu ia falar, né? que eu lembro que nesse embrolho dessa época, as primeiras arrancadas que eu corri, ainda não era você que organizava, depois você Era o entrou. E Gil. aí, isso, e aí eu lembro que tu organizou tudo, desde o restaurante, que não tinha na época, você montou um Uhum, restaurante lá, enfim, a gente isso. tinha almoço decente para comer, e era tudo junto, né? Era o turismo e a Era arrancada. turismo, arrancada e cavalo de pau no final. E esse cavalo de pau no final do dia. Aí eu lembro que tu até É, montou um Chevette com a mecânica que era do Voyage, né? exatamente. Eu lembro disso, muito legal. Cara, uma curiosidade, você estava falando até do Spinelli. Tu sabe que o primeiro carro turbo que eu andei, que eu sentei, foi contigo pilotando, e era o Fusca do Spinelli. Tu lembra disso, né? Tu não sabe que era o primeiro que eu andei, Então, eu mas tu lembra que não sabia que era o primeiro. foi o primeiro. Foi o primeiro. Tu foi me buscar, eu morava na época lá na frente do Norte Shop. Tu passou para Isso, me buscar lá, a gente foi para casa do Ninho. O Ninho estava montando a Chevy e era um final de semana de arrancada. E aí isso nós aí. fomos e levamos o Fusca do Ninho lá para o autódromo. Nossa, aquele dia foi muito, muito foda. Eu acho que não digo que foi ali que fez, né? Eu gostava porque eu já gostava, mas ali eu tive certeza de montar uma Pesão Turbo. Foi ali, Essa época, o Ninho, a gente, na época era a época da JAP, e quem era da isso. JAP era o Alex, que na verdade o Alex aprendeu tudo com o Henrique Rato, que você tá até com o boné dele aí na cabeça. Então o Alex trabalhou muito tempo lá e ele foi ele quem montou o meu primeiro Voyage, né? O Voyage, quando eu montei de rua na época, foi o Alex que montou, e eu já tinha passado pela 147 e tudo mais. E aí a coisa foi só crescendo. Foi daí que veio essa coisa do automobilismo e passando de geração para geração. E hoje em dia, eu já tive o prazer dos meus filhos estarem envolvidos nisso, né? O Sim, meu mais velho, agora com 18, aliás, vamos ter mais um engenheiro aí. Ele legal. acabou de ser aprovado aí no fundão, só que ele optou em fazer engenharia elétrica, mas ele nos deu, né, essa alegria Tá aqui para bom. casa e passou em quinto lugar aí no Enem para engenharia Que legal, hein? e está cursando fundão aqui agora. E passou também para o CPOR, está fazendo os dois juntos lá. Vamos ver se ele vai conseguir levar tudo junto. E tem o Tomás, né? O Tomás é o meu inseparável que está em todas
as arrancadas lá comigo Molequinho é zica, tá? Já já tu vai ter que molequinho, comprar um Dragster Junior pra ele. cara, aquele ali é dos Doido pra nossos. imaginando ele e o Pietro, os dois no Dragster Júnior disputando. Sabe quem é o Pietro, né? Sim, Pietro, claro, claro. pô, cara, tem que ser eles dois são o futuro da nossa arrancada, né? Já Não, são e os é dois que já estão legal, cara, batendo que a porta. ele sempre teve, assim, por vontade própria, né? É claro que eu gosto e ele viu o exemplo disso tudo, mas por vontade própria, os brinquedos dele era a chave de fenda de brincadeira e tal. E desde os 8 anos ele tem uma caixa de ferramenta realmente igual a nossa, melhor até do que de muita gente, porque como eu gosto, Que legal. e ele, aquele carrinho vermelho dele, ele desmonta, monta aqui na garagem, faz uma confusão danada, mas ele gosta muito dessa parte. O outro já não. O outro guiava, foi campeão carioca, foi campeão serrano de kart, andou durante muito tempo, mas acabava o treino, ele ia para o hotel para poder tomar banho de piscina e o Tomás, com 5 anos, ficava comigo preparando o kart do irmão, que era eu que fazia. Então, desde pequeno que ele sempre gostou, e aí a história, né, foi se multiplicando. É, E veio daí. Essa é a história que me fez gostar, que me fez viver essa vida de automobilismo durante todo esse tempo. Por mais que o automobilismo seja para uma classe muito superior à nossa, né, Beto? Você sabe muito bem disso. Sim, com Mas a certeza. gente faz, né, o que é possível e impossível para poder participar, brincar e chegar onde a gente já chegou até hoje. E aí a gente usa um pouquinho da experiência para poder tomar aí algumas vantagens. Mas Com certeza. foi nesse caminho aí, incentivado pelo meu pai. Eu tenho foto até hoje, cara, no grid de largada do Autódromo Jacarepaguá, meu pai com 73 anos ao lado do meu carro, para poder Que me dar legal. o último cumprimento ali antes de eu largar toda etapa. Ele ia para lá, entrava na pista, no grid, e eu tomava a benção, me abençoava lá e tal para minha corrida. E assim foi também com meu filho. Meu filho ia correr de kart, ele ia para a Volta Redonda, ia para os cartódromos que a gente participava, né? Ver as corridas do Neto e, enfim, sempre gostou muito disso aí. Cara, que legal mesmo, cara. E nessa época do turismo, tu corria, era naquele. Era Corsa, né? Era um Corsinha que você corria, não era? Era o nome da categoria era Turismo mesmo, né? Turismo 1.6, era o Campeonato Sim. Carioca. Foi, amor. É, e E aí era um Corsa Gol, né? Teve uma época que ainda foi misto, tinha os Voyages que eram carburados e tal. E aí eu comecei correndo com o Rubinho, que era lá de Niterói. E depois, logo no segundo ano, eu já passei para a equipe do Carvalhal. Lembro. E aí eu fazia dupla com o Olavo, cara, que é um super amigo e que é advogado, não tem nada a ver com a nossa área, mas adora velocidade. E a gente dividia o carro por causa de custo, né? A gente dividia a corrida, eram Sim, duas sim. corridas por final de semana. E aí a gente sempre tentando viabilizar, né, esse mundo esportivo e automobilístico para a gente que é muito caro. E eu corria dessa forma com o Olavo. Chegamos a ganhar duas corridas lá, mas a gente estava numa equipe boa e ficamos sempre ali entre os primeiros nos Que campeonatos que a legal. gente correu, né, durante a equipe. E fiquei correndo o turismo aí por uns, acho que 6 anos mais ou menos. Cara, que legal. Que legal, que legal. É, praticamente, que eu me lembro, praticamente o final do autódromo todinho tava lá curtindo. E até voltando um pouco mais para trás, a época de arrancada, até antes de você ajudar a organizar, né? Lá no começo, eu lembro da época que ainda era o contrário. Sim, E eu ainda lembro do teu Voyage na época carburado, né? Eu não conheci se você teve algum carro antes dele, que era turbo, alguma coisa assim, mas se você quiser contar também, tranquilo. Eu só conheci do Voyage em diante. não, foi a 147, que era um carro totalmente de rua, e era engraçado porque é o tipo de carro que era, né? Era uma 147 que ninguém dá nada, e tinha um motor 1.5 turbo com uma T2, uma 2E, e funcionava direitinho e tal, a Ah, gente sempre imagino. gostou. É leve. E aí veio o Voyage, cara. O Voyage aí o Voyage já era uma 3E, 25, 28, já tinha uma turbina maior um pouquinho, não era mais APL, já era 70. E aí foi quando começou. E aí a coisa foi só crescendo e foi crescendo gradativo. Passou para Weber 40, daqui a pouco foi motor forjado e assim foi.
E aí eu e o Rafael, nós fomos o primeiro carro injetado do Rio de Janeiro. Na época a gente usava uma HS turbo e uma aspirada, que era lá do japonês, lá de São Paulo. E ele ajudava muito a gente, mas aquilo dali, na verdade, ele era um carburador eletrônico, né? Ele não Sim. tinha ponto, não tinha nada, o ponto era travadão no 23. O teu carro na época acho que foi o primeiro que eu vi com. Era 8 bicos, era fluxo cruzado 8 bicos quando você montou injetado. E Exatamente, aí acho que exatamente. chegou a botar até mais bico na pressurização, se eu não me engano. Porque É, naquela época tinha um bico grande, né? eram 8 mesmo, né? Eram 4 de Vectra álcool e 4 de 160 desse que já existia na época, né? Era aqueles bicos de carro a gás, com HIS, enfim. E na época funcionava muito bem e é um dos motivos que me fez o motor durar tanto, porque o acerto era o mesmo, né? O carro não mudava. Naquela época a gente não tinha essa coisa da embreagem que a gente tem hoje em dia, né? Que é o que revolucionou aí. Claro que a Sim, eletrônica ajudou muito, mas a embreagem é o grande, né, descoberta da arrancada e é isso que faz virar. A gente hoje em dia sabe disso. E eu com lembro certeza. que eu e Rafael, cara, a gente tinha o melhor 60 pés. O Buiu falou isso até hoje, que a gente tinha o melhor Verdade. 60 pés do autódromo lá, era do nosso carro, e a gente largava queimando embreagem, cara. A gente descobriu isso, né? Tanto é que a gente tinha que trocar a embreagem a cada 2, 3 etapas, assim o disco acabava. Porque a gente carregava para poder largar com meio quilo, 0,6, carregando na embreagem, aquecendo a embreagem. Então a gente segurava no freio de mão, botava a embreagem Para queimar, para mesmo, queimar, exatamente. E aí ela caiu o áudio. Não sei se tu tá me ouvindo. Deu não, uma é porque falhada no alguém teu entrou, alguém microfone. me ligou aqui. Ah, tá, tá. Beleza. É. Enfim, a gente descobriu isso naquela época e era assim que a gente largava. Enfim, e aí o Voyage foi só crescendo, 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 até quando veio a Fulltech, quando logo assim que se lançou a Fulltech, a Race Pro eu já coloquei uma também. E, enfim, sempre usando lá os motores do Cunha, né? O Cunha está comigo até hoje. O Cunha tem Legal. 76 anos. Inclusive está lá agora. Foi ele que tentou me ligar aqui agora para falar comigo, que Ah, ele está é? revisando meu motor lá para a primeira etapa. É, Eu conheço o Cunha de nome, até de fotos, né? Porque agora acho que o filho dele movimenta o Instagram, né? Não isso, sei o se é filho, Fábio. mas eu não conheço ele pessoalmente, não sei nem exatamente onde fica. Mas eu sei que você já falava dele para mim desde a época que eu te conheci, né? Lá no começo dos anos 2000. Então, realmente, ligou de Tá ele me novo? ligando de novo. Ai, ai, tá Não, certo. mas o Daqui a, Cunha, daqui a cara, o pouquinho. Cunha é um cara que ele preparou os carros da época do Emerson Fittipaldi, quando era Fórmula V, como diz ele é português. E ele é um cara formado técnico mecânico também, igual você, ele fez técnico. Então ele é um cara que realmente ele tem um embasamento teórico e uma prática muito grande, né? Ele faz isso há muito tempo. Então ele tem bancada de Ó, ele aí de novo. enfim, ele tem Escureceu. bancada de fluxo desenvolvida por ele tem dinamômetro na casa dele. Oi? Ah, voltou. Tu ficou escuro, ficou tudo escuro. Não, então, Voltou. é porque a ligação ele está tentando ligar direto aqui. Não, não deve ser uma boa notícia, não. Mas ele está tentando. Ele vai falar assim, ó, traz um jogo de pistão, biela e eixo novo. Mas, Mas, então ele tem dinamômetro desenvolvido, várias ferramentas. Cara, se tu tiver assim um final de semana tranquilo, um sábado, eu sei que você é super corrido aí, mas vou ter o maior prazer em te levar lá vamos para lá, pô, conhecer, vamos lá. Vamos lá. como diz o Pork, para poder conhecer a caverna do Cunha, porque é Que um lugar, legal. né, que entra assim e tal, e ele continua apoiando a gente até hoje. Enfim, e aí, cara, veio essa coisa da arrancada, né, que eu participei durante muito tempo, fiquei no turismo, e aí depois veio essa coisa aí de Lava Jato, e eu trabalho na área de offshore, né, e aí acabou que eu tive que, né, por necessidade, eu tive que morar fora, e fiquei na China um bom tempo, foi até quando meu filho parou de andar de kart,
e foi seguido de quando terminou o autódromo, né? Logo assim que terminou o autódromo, meu filho começou a andar de kart, e aí eu me dediquei a isso. E o kart a gente gasta muito mais do que a gente gasta no nosso, ele é um esporte muito mais caro. E aí logo depois veio a China, e aí eu fui para lá e realmente meu filho parou de andar na época. E quando eu voltei de lá, cara, assim, foi quando o Fabinho tinha montado aqui a pista, estava bem no início, assim. E aí, cara, eu nem lembrava daquele Passat meu branco, sabe? Eu tinha colocado ele para reformar antes de ir para a China, eu já tinha 3 anos lá, achava que o cara tinha jogado fora. E aí eu comecei a catar as migalhas, as peças e tal. Quando eu fui ver, cara, tinha 4 cabeçotes, 2 motores forjados, tinha bico, tinha um monte de coisa. E aí eu montei o Passat correndo assim para poder a gente brincar. Montei lá no Cunha, no começo com uma 3E, e comecei de novo, né? Tive que começar com tudo de novo. Aí me atualizei na parte de eletrônica, foi quando eu fui lá até lá pro Ziel, pro Buiú. Fiquei uma parte do tempo lá com o Ziel, e que foi muito bom também. A gente desenvolveu o carro, né? O carro era liso, passava bem e tal. Só que a logística para mim era ruim, né? Porque o Ziel fica lá no Recreio, lá, o Cunha fica em São Gonçalo, e a coisa ficou meio assim e tal. E eu sempre olhava, eu não conhecia o Porca, cara, o cara que faz o meu carro hoje em dia, né? Sim, Eu não sim. conhecia ele pessoalmente, eu só via o Porca lá no dia da corrida, mas como a gente entende, né? Eu sempre via os carros do Porca andando com acerto assim, acerto de motor que eu estou falando. Eu nem sabia da parte de suspensão, das outras coisas que ele tem, de outras qualidades que ele também tem, de motor, enfim. Mas eu sempre via o acerto do Porca assim de uma maneira muito com bons olhos, sabe? E aí eu falava assim, caramba, cara, eu acho que isso daí somado com o conhecimento que eu tenho e tal, pode ser que dê certo. E aí do nada um dia indo pro Cunha, cara, eu entrei em Maria Paula, passei um zap pro Porca, falei, pô, me dá teu endereço aí que eu vou conversar contigo. E aí cheguei lá, Legal. conversei com ele e foi assim do nada, resolvi realmente do nada. Gostei da conversa que eu tive com ele, falei para ele que eu era intrusão e que eu me metia nas coisas, que tinha coisas que eu gostava de fazer do meu jeito e que eu fazia com minhas coisas velhas. E aí ele aceitou esse desafio e a gente Legal. somou força. E aí, por uma surpresa muito boa, cara, eu fui muito bem recebido, não só pelo Porca, como pela equipe dele que tem o Cupim, tem o Thiago, tem o Paulista, tem o Coutinho, enfim, me dei muito bem com o pessoal. A galera é muito Comecei nota a 10. somar um pouco com o conhecimento que eu tenho, né? É claro que o Porca, porra, já está muito na frente da gente. Eu fiquei muito tempo parado, mas... E aí a coisa só deu certo. E assim foi, cara. E aí eu fui voltando devagarinho, com a ajuda dos outros ainda, né? E, e cheguei até aqui com a ajuda do Linguiça, inclusive, que é da sua equipe, o Sim, Léo, sim. o Orelhudo, que na época com o Passat, o carro é muito pesado, né, cara? E não tem peças tão fáceis assim. Pô, o Linguiça, eu falei para comprar o carro dele, ele falou para mim assim, cara, pega lá, me paga como você quiser, quanto você quiser e tá tudo certo. Foi E, mesmo. e esse carro que eu tô até hoje, que tá me dando toda essa alegria, que me fez conseguir conquistar isso tudo aí e chegar onde eu cheguei até agora. Que legal. Legal mesmo. O linguiça é aquele cara que tira todo mundo do sério, né? Mas faz de tudo para ajudar todo mundo. Ele é chato, A rapaz, tirando diversão Ilhuda, dele chato é pra causa. caralho. Mas realmente ele é um cara. Porra, o Linguiça também é meu amigo de infância lá da Vila da Penha, né? Ele é dessa época Isso. do Ninho lá, dessa época quando eu tinha 16 anos de idade. Que a gente se conhece, ele tinha um Chevette Turbo, um Chevette L e tal. A gente já se conhece há bastante tempo, enfim, tem aí uma. Na verdade, quando o Linguiça foi pro Buiú, inclusive, fui eu que falei com ele para poder ir para lá, que eu estava Que satisfeito e tudo legal. mais, levei ele para lá. Que E tá lá legal. até hoje, satisfeito, como sempre, normal, né? Claro, até porque o Buiú, pô, não é porque é teu preparador, não, mas todo mundo sabe da competência que ele tem aí. Não, o Buiu é nota 10. Isso é meio rabugento, né? Mas é gente boa pra caramba. Ah, mas todos eles são, cara. O Rato era super rabugento, o O Porca rato é nota fala pra 1000. caralho, dá um monte de esporro.
Reclama de tudo. O Bunu é outro, dá esporro pra caralho, fala que tá errado. Falou do rato, eu lembrei uma vez, cheguei, passei na porta da oficina, como era muito perto da minha casa, e já era muito tarde, parei assim, fui lá trocar ideia com ele tava puto da vida, ele, porra, que não sei o que, era, tava fechando o motor de um Chevette lá, motor original, mas era turbo, né? Mas mecânico original, ele, porra, já desmontei esse motor 3 vezes, ele tava com ódio do carro, porque o carro tava fazendo um barulhinho, e ele, cara, essa porra é turbo, e o cliente perturbando com a porra do barulho, ele tava irritadíssimo. Eu falei, cara, não adianta, só muda de endereço. Cara, o rato, eu já vi cada coisa do rato. E eu sou de uma, de uma época um pouco antes de você, né? Então eu conheci o rato. O rato era um Sim, pouquinho mais velho que eu só. E eu já vi o rato, né, cliente dele reclamar, ele arriar um carro em cima do outro no elevador, cara. Falar assim, não enche a porra do meu saco, vai se fuder. Mas era um cara autêntico que falava aquilo tudo ali e verdade, que ajudava todo mundo, né, cara? O rato era também. o rato era sensacional. Verdade, Sensacional. Foi uma verdade. puta perda pra gente essa porra dessa Covid aí, ter infelizmente levado o nosso amigo, mas a gente tem boas lembranças. O meu Chevette L, que era do meu irmão quando eu tinha 16 anos, que eu dei PT num poste, foi o rato que a gente comprou o Chevette L0 na época e deu pro rato mexer. Foi o Que primeiro legal. carro, antes da 147, foi o primeiro carro mexido que a gente teve e foi o rato que fez na época da Penha Fiel, lá na Vila da Penha. Tem tempo. Que legal. Pô, muito bacana. Eu também É conheço isso a aí. galera lá da Penafinal, mas já conheci em Maria da Graça. Então era lá da Vila da Penha lá. Que legal, cara. Que legal mesmo. Qual foi o fim do Voyage, ô Chiquinho? Tu, Cara, o tu despediu? Voyage foi o Como é que foi seguinte, isso? eu desmontei ele na época, tirei o motor, né, só, botei num Fiat de rally que eu tinha comprado para fazer track day. E aí eu tenho um amigo aqui da ilha que andava de turismo lá comigo, que é Luizinho, e tem um filho dele, Felipe, que tem carro turbo e tudo mais. E aí ele queria, porque queria meu câmbio, que era aquele câmbio do GTI 16 válvula, né, que era mais, na época era mais forte, tal, que era o que eu usava no Passat. E aí eu dei o carro para ele, cara. Eu peguei o Voyage inteiro, assim, sem motor, né, sem banco e tal, e falei, cara, toma aí, é teu. O quadro tem 120 quilos de chumbo, a transmissão tá aí, o câmbio tá aí e tal, mas ele não montou na época, o carro ficou muito tempo largado, enfim, o Voyage já era, ele só usou as peças, e aí, enfim, morreu. Me amarrava naquele carro. Puta merda. O carro Gostava era. muito. Eu lembro do track day que nós fomos na época com aquele carro. Tava com umas 15 de ferro. Que eu A gente passei o montou até lá Porsche. na parada 5.1 e tal. E aí na volta, a gente voltou junto, né, na linha amarela. Nossa senhora, o túnel da linha amarela com aquele carro. Meu Deus do céu. Na época tinha aquele encontro do Biela Quente, né? Era Sim, sim, difícil, Niterói. Aquela, O pau cantava. era fogo, cara. Volta Mas, assim, ó, mas eu vou te falar em pau cantar, o pau vai cantar esse ano, hein, cara? Porque o Rio de Janeiro, esse ano, eu vou se te Deus falar, quiser. cara, com tudo que tá vindo por aí, assim, a gente conseguiu recuperar aí nos últimos 2 anos agora aí, né? Depois que o Fabinho criou a pista, a gente conseguiu recuperar aí, porra, anos-luz da distância que a gente estava aí Verdade. dos outros estados. E, e agora esse ano principalmente, cara, tá todo mundo muito, muito animado, né? Todo mundo fazendo os upgrades no carro, nos carros, né? A gente tinha um 4x4, acho que a gente vai ter uns 4 ou 5 agora. É, eu sei de pelo menos 4, né? Isso É, aí. tem o Cupim, O Valber, tem o Valber, o tem Translemo o e o. Translemos, Isso, e o Coroa que montou o carro do Translemos. e isso aí. São E 4. eu não sei, talvez eu já ouvi falar que o Márcio também vai montar um, que é do É Translemos o lá, o Márcio? Márcio. O Márcio, o Macharré. Mas não Sim, sei sim. se vai ser, provavelmente não vai ser agora. Legal. Mas enfim, cara, do nada, né, cara? São 4 carros, 4x4, né, cara? Qual é o estado hoje que tem 4x4 andando? São poucos estados, sabe? Quando junta todo Verdade. mundo lá no Armagedon tem um montão, mas se você parar pra olhar legal, não tem tanto assim, sabe? Verdade. Aí E o a Porca gente falou hoje. aí, então. Márcio. O Márcio vai montar mesmo.
Então são Então, e o 5. mar. Então são cinco, né, cara? Que legal. Isso se não aparecer ninguém de Audizão lá, que é mais um, Verdade. Nós já né? tivemos o áudio do Fernando aqui no Rio, né? E É, chegou a ser exatamente. da pista por um evento. Chegou a ser o recordista da pista por um tempo, né? Foi um evento só. Ele bateu o recorde no evento seguinte, eu acho que foi. O recorde acho que era do Bruno, aí ele bateu o recorde do Bruno, veio o Valber e bateu o recorde do Audi. Do Acho áudio. que Isso foi aí. isso. Foi coisa de um evento. Agora Cara, vamos buscar o recorde do Valber, né? eu ia perguntar. Isso tá no meio das perguntas. Vem cá, quem é o tração dianteira mais rápido do Rio? Ainda é o Valber. Ah, é? É, ainda é o Valber. Ele virou, se eu não me engano, é, 6,482 ou Legal. 6,480 e eu virei 6,489. Caraca! É uma Bom, diferença então pequena. o atual tração dianteira em montado andando é o teu, porque o dele já virou 4x4. Montado é o meu. Mas o mérito ainda é dele ainda. Ele ainda Não, está com lá. certeza. Com certeza. Não, e ele É, foi de gravador, né? Porque ele fez isso há quase um ano atrás. exato. Então, Ele não é o mais rápido da pista, né? O recordista não, hoje é o isso Leandro, é o né? 4. Tem o recorde oficial e o não oficial, né? São dois. Porque tem um 6,4 que o Leandro virou lá, que foi num evento. Mas tem um treino com vídeo e tal que o Leandro já virou, já entrou 6,1 lá na pista, né? É, Agora, sim, é bem satisfatório para mim ter conseguido, né, chegar no tempo do Valber aí, não desmerecendo, pelo amor de Deus, não é isso, mas todo mundo sabe, né, que a mecânica que eu uso lá é a mecânica do Voyage até hoje, né? Então, é um motor 2.0, era uma turbina do Zanini lá pequena, né? Não tinha nada demais, coletor de ferro fundido, uma borboleta 55. A gente realmente conseguiu assim, conseguiu tirar lá daquele carro com a potência que tinha lá o máximo que podia. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, por isso que a gente está mudando agora, né? A gente deu tudo de vento que podia dar, e não vinha mais. Tanto é que o carro virava. A gente, quando virou 6,4, a gente entrou 100 metros de 4,2 duro, cara. Legal. Então, assim, no normal, você tem que fazer pelo menos 2 segundos lá em cima, né? Então, se a gente conseguir, Sim, com a mecânica nova agora, fazer 2 segundos 1,9, já vem um 6,2, já, 6,1. já vem 6.2, exato. Exato. Entendeu? Não, e você ainda estava usando o coletor de ferro fundido, né? O coletor de descarga, o High Performance, né? É o que eu tô dizendo. Ainda estava indo com o coletor de ferro fundido, estava Sim. com a turbina pequena, né? É o que eu Que falo já. para todo mundo. Tração, é sair bem. A galera foca muito em ganhar muita potência e depois fica desperdiçando potência na pista. Isso O aí, Porca ainda me sacaneia pra caralho, né? Porque quando o carro virava 7,0, eu tirava o pé. Lá tinha um lugarzinho que eu tirava o pé certinho pra virar 7,0. E aí, pra não ter que botar paraquedas. Aí, e olha lá, o Porca quando. só não baixou porque ele tirou o pé. O Porca acabou de Tem botar. tem um vídeo dele no log, eu tiro o pé em 6,0 quando eu virei 6,4 lá. Mas assim, mas na verdade nesse dia não foi proposital não, esse dia eu assustei. Porque foi uma passada assim, foi no treino, né? Foi a primeira vez que eu andei de wheelie bar e, cara, foi uma aceleração G de segunda assim, foi uma coisa absurda que eu nunca tinha sentido. Então o carro Imagina. quando o carro caminhou de primeira, que eu botei a segunda e do jeito que eu colei no banco, cara, quando eu botei terceira, eu realmente assustei, cara. E tava de noite, o Imagina. carro não tem farol. E aí eu tirei o pé mesmo, na boa. Eu Aí tirei o Porca até porque. botou aí, 60 pés, 152. Cara, Isso aí. 152 deve ser uma sensação ruim. Entendeu? Não tem jeito. 1,7 já é doído. Um, 1,52, 4,2 duro e é, 6,4. já Então, dá uma força G bacana. exatamente, cara. Foi bom pra caralho. Porra, com aquilo que a gente tinha lá, cara, foi maravilhoso esse resultado. E foi com isso tudo, foi com isso que eu fui pro Armagedon, né, cara? Sim, Não sim. mudou nada pro Armagedon, a gente só revisou e foi pro Armagedon lá com coletor de ferro fundido, turbina pequena, borboleta 55. Cara, até pra E gente dar sequência nesse assunto Armagedon, tu
desde o começo, quando você voltou agora, tu estava pensando em lista ou tu pretendia montar alguma coisa para federado, para andar fora, alguma coisa assim, ou você Não, estava realmente... cara, não, Ou você já... eu gostei do formato lista, né? Porque a lista, ela mistura todos os gostos, todos os carros, todos os apaixonados por isso tudo, e no final importa quem passa primeiro. Então, às vezes, tu tem um monte de recursos e você ganha o cara na reação, né? Verdade. Você foi rei aqui do Rio de Janeiro com um carro que não era o carro mais rápido, Nunca né? foi. Sim. Exatamente, mas era constante, não errava, tinha uma boa reação e foi rei. Esse foi o grande encanto que eu tive assim por lista. E aí quando foi nessa hora que eu tomei a decisão de mudar do Passat para o Gol. Falei assim, não, cara, agora eu quero montar um carro realmente de lista para poder disputar. E aí foi quando o linguiça lá me ajudou e, enfim, aí eu procurei o Porsche lá e a gente deu, é, é, a gente montou esse carro, cara, em 12 dias, cara. Acredito. Na época eu estava trabalhando embarcado, eu ficava offshore, então eu ficava 14 dias lá, 14 aqui. E aí, cara, quando o meu carro chegou, o Jorge tem, o Pork tem foto do carro chegando lá. Ele falou assim, pô, acho que não vamos montar isso não, pega outra carcaça, esse carro é muito velho, cara. Não sei o quê. Cara, em 12 dias que a gente chegou lá, uma folga minha de embarque que eu tinha. Ele não saiu da oficina para comprar uma peça, cara. Tinha que ir no torneiro, tinha que comprar isso, eu saía, comprava, fazia, ele ficou em cima do carro o tempo inteiro. Tu quase alugou a casinha lá dentro, né? Um quartinho para dormir, Foi, ficar lá pior que direto. foi, cara. A gente ficou lá É muito bom, né? direto, todos os Histórias. dias. Isso aí E daqui a 30 anos aí, vai lembrar. assim, a gente montou o carro com uma meta, né, de virar 7,5. E aí, assim, eu não falei para ele, antes de ir para lá, eu achei um par de Mickey Thompson, eu tinha AG, né? Que era o AG do linguiça que ele tinha me vendido, inclusive. E aí eu achei um. Você acho que era o único que usava o AG vermelho, que testou o Exato. AG vermelho. Ninguém tinha usado o AG vermelho Não, aqui. não, o meu era amarelo. Era amarelo. Ah, o teu era amarelo? Era o do Não, linguiça. No Passat tu usou o 24,5 por O do 8 e linguiça, vermelho. amarelo. Amarelo. Cara, eu acho que tu tinha... Bom, eu não lembro. Não, Que esse... era o que era do linguiça, só que já era 24,5 na época, né? Sim, sim, Aí, foi isso assim, no mesmo. dia da estreia do carro, na noite da estreia, o pneu chegou aqui em casa. O par de MT que eu comprei por R$ 1.500 usado. E aí, sem falar nada com o Porco, cheguei lá tarde pra caralho. Ele falou pra caralho, porque era o primeiro dia que o carro ia andar, né, e tal. E aí eu tive que sair daqui no borracheiro. Aí o pneu tava todo furado, tive que montar com câmera. Cara, deu um trabalho danado. Cheguei lá na hora do almoço pra testar o carro. Só que cheguei de par de MT. E aí, cara, dei uma largada com o carro. Na segunda largada já veio um 7-0, assim, cara. Eu lembro, eu tava Porra, lá. foi foda, cara. Bem, E aí o bem carro que a legal. gente mais. E aí ficou no 7-0, cara. E aí eu fiquei andando 7-0 uns 4, 5 eventos. Aí, aí a gente chegou ao limite da turbina, até porque era muito fácil de chegar, né? A turbina era muito pequena. E aí foi quando o Zanini, que hoje é nosso parceiro, nosso patrocinador aí, veio Legal. o Alexandre ligou para ele, o Porco ligou para ele e falou: Pô, Zanini, tal, a gente está precisando da turbina aí. O Zanini acreditou no trabalho, viu o que a gente estava fazendo lá. E na época ele foi bem sincero, ele falou, olha, cara, eu não tenho nada demais não, eu tenho um turbo aqui, quer testar esse aqui? Eu falei, quero, cara. Era muito melhor do que o meu. E assim eu fiz, e já com esse turbo, né, que foi o turbo que eu já virei o 6.4, a gente já entrou 6.7 na época, sem o Ilibar, sem nada. E aí chegou uma hora que os carros já estavam virando 6.5, 6.6. Eu já não tinha mais potência, já não tinha mais o que fazer, porque eu já sabia disso. A gente olhava no log lá, a gente buscava 3,5 kg, a turbina dava 2,6 kg, 2,50 kg e pouco, não passava disso. E aí eu falei com o Poca, falei, pô, Poca, eu vou fazer um Ilibá no carro. Aí ele ficou meio assim, falou assim, pô, eu falei, cara, vou fazer. E aí, aí que você vê como é que é legal, né, cara? Que aí você tem dimensão do trabalho que você está fazendo. Aí o Arquimedes, que é lá da Scap Turbo, né? Cheguei no Arquimedes, ele virou para mim e falou assim, Chiquinho, eu nunca fiz.
Eu falei, não, cara, eu trouxe o projeto. Aí mostrei para ele, eu fiz o projeto em AutoCAD do carro, medi Eu, direitinho e tal. legal. Essa é a parte boa da gente, né, gostar e entender um pouquinho que a gente tenta ajudar. E aí eu levei o projeto desenhado para ele com as medidas e falei, ó, cara, é isso aqui, eu só preciso fazer. E aí, cara, foi o primeiro do Rio de Janeiro. O Arquimedes nunca tinha feito, a gente fez um trabalho e logo na primeira andada o carro já entrou 6.4. E, Verdade. e foi muito legal, cara, foi O que muito que teve bacana. dificuldade? Assim, eu sei que vocês foram num treino, né? Tu foi andar num treino antes, que eu acho E, fortíssimo. Acho que, assim, poucas oficinas aqui no Rio, não digo nem oficina, às vezes o piloto, enfim, de se juntar e fazer, eu vejo que vocês do Porto, vocês sempre fazem isso, que eu acho isso muito válido. Eu falo isso para todo mundo. Não existe essa de andar uma vez na vida ou tá na morte e dar tudo certo. Você tem que treinar, tem que conhecer mais o carro, porque o carro tem fusível e os fusíveis vão aparecendo e você vai melhorando e desenvolvendo o carro. Você desenvolve o carro, o piloto, a pista, tudo, suspensão. cara, Então, e cada mudança que você faz é uma variável a mais, né, Beto? Não tem o que fazer, tem que e dia de testar. corrida não dá para ver essas coisas. Porque o dia de corrida, Não dá entra numa tempo de fazer. fila de 1 hora para dar mais uma puxada. E aí tu Não vai, dá, mexe tem que alguma coisa, treinar. muda a temperatura, muda tudo, e aí você fica sem parâmetro. Cara, Dia de não corrida, precisa muito, não precisa muito. A Fórmula 1 tem treino, cara. Antes da temporada sim, tem treino aberto. Sempre foi assim, você tem que treinar, você tem que desenvolver o carro. A não ser que você queira ficar gastando dinheiro, gastando tempo. Eu hoje não tenho esse dinheiro para gastar, então eu prefiro fazer. E parece que não, tá? Mas você economiza muito mais fazendo dessa forma, porque você desenvolve, né? Você realmente consegue tirar o máximo que você pode dali daquele acerto que você tem. E verdade. isso aí, cara, o Porca fala pra gente, tem que treinar. A gente treina menos do que ele fala, sabe? Por ele a gente treinava mais ainda, a gente ia lá durante a semana treinar, desenvolver. Ele dá esporro no Leandro, no cupim pra caralho. Pô, a gente tem que treinar, a gente tem que treinar. E realmente, cara, no dia mesmo do Ilibar, a gente chegou lá no treino, primeira passada do carro. Quando eu fui largar, a gente tinha dado muita carga no Ilibar. Primeira largada que eu dei já cuspiu uma cinética, logo de cara. E aí a gente tinha outra cinética lá de Ducata, a gente foi, trocou, tirou a carga e aí começou. Começou a virar 6.7, que era o que a gente já virava. Primeira largada que conseguiu largar, o carro não tinha força. Olha como é que muda tudo, cara. E aí, Com enfim, certeza. foi na quarta puxada que eu virei 6.4. Aí foi baixando, foi 6.7, aí foi despencando, foi 6.7, 6.6, e dos 6.6, depois da terceira passada, o carro largou bem de primeira, faltou força de segunda, e de terceira já estava tudo que dava, porque já era assim antes, né? Antes a Sim, gente de terceira já era tudo que dava e não tinha mais potência, já faltava potência. E aí ele falou, cara, eu vou tentar tirar nos 100 metros, vou largar a bomba de segunda. Aí foi quando eu senti essa aceleração G, que eu te falei, e realmente veio um 4.2 duro, cara, de 100 metros. A terceira muito já era bom. o que era mesmo, era só empurrar e deixar o pé no fundo. Não tinha mais potência para poder vir de terceira. E isso de pneu usadinho. Ou você já estava com pneu novo? Não, eu tava com MH. Ah, já Aí eu estava com já tava com MH. MH. Quando eu virei o 6.7 foi quando eu comprei o MH. O Bruno comprou, Legal. comprou numa etapa, eu vi ele andando no treino, foi treinar, acertou o carro, chegou na etapa, virou bem. Aí na segunda, logo depois eu comprei um par de MH também. Pô, é outra coisa agora que tá deixando a gente muito vulnerável, né, cara? Porque com o preço do dólar hoje, um par de pneu custa 7.000 reais, 8.000 reais. É impossível isso. Inclusive, o Porca agora tá testando os AGs novos do Fernando. Na cola funcionou, né, cara? O Porca foi andar lá no Race Valley, já pulou de 1.4 lá. Então, já Não, funcionou. o É, pneu é bom. já funcionou Pega pelo meu bem. carro que é bunda e vira bem pra caramba. E assim, eu sempre usei o 215 de 1 ano e meio de uso e vim desenvolvendo o carro e o tempo veio baixando. Não, então, E mas mudou o composto agora, Beto. eu Esse sei, novo então, agora, ele tá diferente. Ele já tá bem melhor do que o tá. teu. Não, então, eu comprei, não sei se mudou de novo, eu comprei agora em, em agosto, se eu não me engano. Acho que foi agosto. Eu comprei um par para andar naquele Rio Drag Race. Foi o último evento que Uhum. teve. Eu só dei 3 puxadas.
A primeira puxada com carona dentro do carro, meu carro já virava 7.3 reloginho, 7.3, sem fazer nada. Com carona dentro, que pesa lá por uns 130 quilos. Primeira puxada do dia, com pneu novo. O carro virou 7.4.0. E assim, caramba, falei, ué, eu dei menos força do que eu estava dando na última. Falei, bom, o pneu é bom. Aí na próxima, sozinho, o carro virou 7.3.0. Já virou mais rápido do que eu já tinha virado com 215. Na terceira puxada que eu dei foi contra a Porsche. E aí o carro virou 7.2, quebrou o de terceira, quebrou a coroa e peão. Quebrou a coroa e peão antes dos 201 metros. E assim, eu não dei toda a força porque estava uma lua, estava um calor absurdo. O que eu estava fazendo? Eu estava tentando dar força na saída e final de reta eu estava com alvo de 2,5 kg, estava dando 2,2 kg, 2,3 kg no final da reta. Mas quebrou a terceira. Quebrou de terceira. E aí eu passei o log, faltando uns 30 metros eu já estava sem aceleração, né? Eu estava sem câmbio. Então assim, com pneu novo, com esse pneu então, da cara, o pneu, pô, tem agora lá, teve o recorde lá, né? O cara já teve um cara lá que virou 6.4 no Race Valley com esse pneu. Não, 5.4. 5.4, isso, 5.4. 5.4. E o Pork tinha parcial para virar, cara. Ele só não virou porque a embreagem patinou. Tem até o vídeo dele lá. A embreagem patinou de segunda e de terceira. Mas está no caminho, né? O pneu é uma solução. Agora, tomara, estamos torcendo. Na verdade, a próxima etapa aqui ele já vai andar com esse pneu. A gente está torcendo para esse pneu virar aqui no No Prep, porque, cara, vai ser a nossa solução. Se esse pneu virar vai aqui, virar. Vai virar. Eu também acredito que vai. Aposta da galera. Isso é uma coisa até que me chateou na época. Eu me via praticamente sozinho desde o começo andando de AG. Eu fui um dos primeiros a começar a achar número com a G. Eu vi todo mundo que comprou. Teve gente que ganhou a G e a galera abandonando, jogando a G. Cara, eles chegaram a vender a G com menos de 2, 3 puxadas por 600, 700 reais na época. Apareceu muito a G de balde. Cara, assim, mas isso a gente vê muito, cara. A gente vê muito na arrancada. Botava, não queria se envolver o pneu e já desistia. Muita gente então, desiste. mas o pessoal vai no que vê os outros usar, né, cara? Assim, tem hoje em dia com essa mídia aí, você vê o cara usando lá fora isso, usando aquilo e tal, e acha que só aquilo funciona. Verdade. Esse é o grande valor assim que eu vejo, que eu dou pelo Porca ter aceitado, sabe? Eu vou te ser sincero, eu sou teimoso. E aí, quando eu temo com uma coisa, eu falo, não, cara, eu quero testar assim. E ele abriu essa exceção para mim e falou, cara, beleza, vamos lá. E a gente vem testando essas coisas no meu carro. Então, assim, e cara, o carro vira. O carro hoje não tem barra de tração, o carro não tem a suspensão que ele gostaria que tivesse. Ele já me passou qual é o acerto que ele quer de suspensão. Eu realmente não comprei por falta de recurso financeiro, ainda não deu. Mas, por outro lado, a gente, do jeito com que a gente tem, a gente vem se achando. A gente vem adaptando o carro. O meu carro hoje tem que andar com um alinhamento X, que se não andar, o carro não vira, o carro perde meio segundo. E é totalmente diferente do alinhamento do carro dele, que tem a barra de tração. Né? Então a gente descobriu isso no treino, testando, mexendo em alinhamento e tudo mais. Então isso daí realmente o meu carro surpreendeu a gente desde o começo e graças a Deus até hoje ainda vem surpreendendo aí, porque ainda não tem nada demais não. Tem novidade aí, eu estou montando um motor novo agora. A gente, com a parceria aí, com a ajuda, né? Eu tenho hoje como patrocinador o Arquimedes da Escape Turbo, que faz tudo para mim lá. Acabou de fazer um coletor tubular para o meu carro lá. Duplo fluxo, acabou de fazer a pressurização, instalar esse cooler e tudo mais. Tem o Zanini também que me patrocina com a turbina e desenvolveu uma turbina para o meu carro agora. É uma turbina que ele não vende de linha e que a gente vai testar lá. E estamos muito confiantes que vai dar certo. Legal. Mas enfim, mas o motor não vai dar tempo de ficar pronto para essa próxima agora, sabe? Do dia 19. Para o dia 19. Então a gente está revisando o motor antigo ainda, vai ser o mesmo motor que era. A gente está montando um motor para poder
com esses turbos maiores, né? A gente tem que botar um pouquinho de nitrometano para poder acender lá no largado, não tem jeito. Então esse motor novo já está vindo com uma taxa, né? Conversei muito com o Pork lá e chegamos aí a uma taxa que a gente vai usar para poder usar o nitrometano que a gente quer. E já é um Legal. motor já para aguentar 1.200 cavalos, não é igual esse agora. Esse agora, ele começou assim, cara, a toda etapa ele dava algum probleminha. Uma etapa ele trincava um pino de pistão, a outra etapa ele arranhava uma camisa, sabe? Ele começou a mostrar que ele estava no limite, entendeu? Ele, Entendi. graças a Deus ele não quebrou, não chegou a quebrar, mas a gente via que realmente ele estava começando a não aguentar a potência que o carro tinha. Mas vamos ter mais uma prova com ele ainda, não tem jeito, o outro não vai ficar pronto. É A uma gente coisa vai. e tanto de melhoria aí. E assim, se eu me lembro bem, você andou uma etapa depois dessa, e aí depois teve acho que mais uma e já foi ao Magedon. E nessa mais uma, teve até um fato interessante, eu não estava lá, eu já tinha saído da lista, mas eu acho aconteceu um negócio bem legal que me contaram depois, que eu nem tive a oportunidade de parabenizar por isso. Você tinha a opção de conseguir, né, de repente disputar a coroa e você desistiu, né, tirou o teu carro para desmontar, para botar peça no carro do Porca para ele poder virar tempo e ir pro Armagedon. Conta um Essa foi pouquinho a dessa ideia, história cara. Assim, incrível. eu dei uma passada, já virei 6.4. Legal. E aí, na Já estava época lá, o classificado Gago. para ir para que era esse o objetivo. Isso, e foi o mesmo tempo que a gente tinha virado no treino, né? E Sim, aí o Gago tinha feito um briefing lá e falado pra gente que a classificação pro Armagedon seria pelo tempo de pista, né? legal. E aí eu já tinha o melhor tempo de pista, 2 décimos mais rápido que o segundo, que era o Botão. Isso. Inclusive, se fosse tempo total com reação, o Botão tinha ficado na minha frente. Porque como era tempo de pista, eu não me preocupei com reação. Eu me concentrei em largar bem e fazer um tempo bom. E o Legal. Botão, ele teve a reação tão melhor que a minha, que o tempo total dele era mais baixo que o meu. Se somasse Legal. tempo de pista com reação, o Botão tinha ficado em primeiro. O Bruno, né? Mas Isso. foi por tempo de pista e tudo mais. E aí, quando eu voltei para o box, o meu carro tinha feito um. Eu escutei um barulho no meu carro, lá no final da reta. Mas o carro voltou funcionando normal, parei no box, liguei, o porco ainda ligou, porra, tem alguma coisa aqui e tal. Só que o carro dele não estava virando e tal, e a gente estava naquela coisa de Armagedon. E aí eu virei para ele e falei, cara, eu tô em primeiro no Armagedon, a minha vaga está garantida, eu não preciso mais andar. E o carro dele tinha um problema que a gente não sabia se era pneu ou se era suspensão. Eu falei, cara, vamos arrancar tudo do meu carro e vamos botar no teu e vamos ver se você consegue virar. Cara, foi uma correria do caralho, velho. Mas, Pô, a gente botou os dois carros no cavalete, gente que não era da equipe ajudando a gente a trabalhar. Foi uma loucura, mas ao mesmo tempo, assim, mostrou o espírito de equipe, né, que a gente tem. Isso foi muito importante. Segundo, o carro dele, quando a gente desmontou, a gente viu que a balança estava quebrada. E aí a gente botou a minha balança no carro dele e o meu pneu. E ele saiu para poder dar uma passada com o carro todo desalinhado, porque a cambagem e o tamanho das transmissões não bateram. E aí não deu para poder fazer a cambagem, o carro estava todo torto. Enfim, cara, foi no olho, alinhamento no olho. E mesmo assim, ele foi lá e virou os 60 pés melhor que o dele, entendeu? Então foi que assim, a legal. gente descobriu qual era o problema do carro dele, Que né? legal. Que era a balança quebrada lá que ele tinha e enfim, cara, foi do caralho. Infelizmente, se fosse tempo total, ele também tinha classificado para o Armagedon. Mas como Legal. foi tempo de pista, na época deu até uma discussão, não, com reação, não é, mas enfim. Mas ele optou, e vou falar uma coisa aqui, para todo mundo escutar, cara, que é muito, para mim, eu dou um valor muito grande, sabe? Eu vou te ser sincero, eu não tinha condição financeira de ir pro Armagedon, não tinha mesmo. Era um custo muito além do que estava ao meu alcance. E o Porca falou para mim assim, Chiquinho, eu vou para lá para mexer no seu carro e não precisa me pagar nada.
Não Legal. precisa me pagar. Cara, ele comprou a passagem de avião dele e da esposa, ele comprou o hotel dele, ele foi para lá para mexer no meu carro de graça, sabe? Só para poder a gente estar lá. Cara, assim, por mais que isso seja uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, é o trabalho do cara, sabe? A Sim, sem gente, dúvida. eu e você, a gente tem o nosso trabalho e tem isso daí, né, como Hobby. um hobby e tudo mais. Ele não, ele vive disso, ele trabalha nisso. E o cara, ou seja, ele pagou para ir para o Armagedon para poder fazer o meu carro. E aí, quando chegou no Armagedon, a gente foi. E foi legal esse dia lá, só para completar, que a gente trocou o carro lá, a suspensão. Ele fez, se eu não me engano, acho que foi o terceiro melhor tempo do dia lá. Legal. Ou E seja, o carro perfeito. todo desalinhado, cara, todo torto, sabe? Ele disse que largou com o carro tendo que consertar assim. Realmente foi foda. E aí veio o Armagedon e ele fez isso, a gente foi para lá. E, cara, você tava lá no Armagedon, para nossa surpresa, né? Eu nunca tinha andado num lugar que tinha cola. E aí lá pede muito mais potência. Para você ter uma ideia, eu aqui no Rio virei 6,4 com 2,4 kg no carro. Lá eu virei o mesmo tempo de 6,4 com tudo que dava, que era 2,9 kg, que não passava disso, com 10% de nitrometano e os mesmos 6,4, porque lá pedia muito mais potência por causa da cola, né? Freio o carro, né? Freio o carro. E Então, o lá, carro. e lá, na verdade, não tinha cola. Lá tinha resíduo, né, de Exatamente. e esses pneus muito grandes, a galera de Eles Promode, tudo emborracham dando, muito, cara. desemborracham muito a pista. A pista no Isso. final do dia estava grudando de verdade. Eu Quando a andei gente lá na pisava lá, grudava o sapato na pista. isso, Então, chicletão. é. Então, assim, realmente. E aí lá eu senti mais ainda esse problema de falta de força, né? Porque o carro não tinha. O meu carro lá, para você ter uma ideia, eu largava de primeira, quando eu botava segunda era veda. Era segunda e terceira de veda até o final, 10% de nitrometano. E eu não tinha taxa para poder usar isso tudo de nitrometano, minha taxa não era ideal para isso. E eu lembro até hoje, eu falei com ele, eu falei, cara, bota 10%. Ele falou assim, não, Spino, bota, não vai explodir tudo e tal. Eu falei, cara, é por conta e risco. É por conta e risco, pode botar aí, porque eu não ia arrumar mais nada se eu não fizesse isso, sabe? Sim, E aí, assim, a gente conseguiu, porra, ficar entre os 32 lá. foi muito Eu me legal. concentrei bastante nas largadas, assim, não errei largada nenhuma. Foi muito legal, foi muito bom. E como é que foi isso lá do ter, né? Eu tava lá, enfim, eu vi, mas conta um pouco pra galera, porque assim, todo mundo que tava lá sabia que aquilo dali era o fim do AIC, né? Aquilo dali era praticamente a festa de encerramento do término do AIC. Como É. é que foi pra tu? Cara, a gente viveu isso aqui no Rio, né, cara? A gente já tinha É, esse sentimento amargo, né, de como era isso aqui. E aí a gente estava lá cara, o Autódromo de Curitiba, para quem é da minha idade, da minha, né, geração, sabe que ali é um dos pontos, dos lugares mais importantes da arrancada do Brasil, sabe? As maiores provas, aquele festival que tinha de Curitiba, que a gente ia para lá, aqueles Fusca Força Livre dianteira, aqueles golzinhos Força Livre, os Fusca Força Livre traseiro, os golzinhos Força Livre dianteira, era uma coisa assim que a gente, né, admirava, assim, eu ia para lá para poder assistir. Fui com o Spinelli, com o filho do Cunha lá, com o Zé assistir. E aí realmente você saber é, e ter o privilégio de estar ali disputando. Pô, olha quanta coisa junto, né? Tá na última prova de um lugar que é ícone da arrancada no Brasil, disputando com um carro que eu jamais imaginei de chegar onde eu cheguei com esse carro, a verdade é essa. E ainda consegui chegar lá porra, e ficar lá entre os 32 melhores, eram 128 carros, né, cara? A gente está falando de 128 dos melhores do Brasil. E a gente conseguir verdade. ficar entre os 32 com o equipamento que a gente tem, realmente foi uma satisfação, Foi assim, incrível. Foi pra muito gente legal. foi uma vitória, cara. Porra, eu lembro até hoje, cara, né, quando eu perdi, tem um vídeo do Maluquinho, que é o nosso mecânico lá, né, que trabalha com o Alexandre, ele voltando chorando, cara, chorando e falou assim, porra, não, não sei o que, ele tinha que passar dessa e tal. Mas realmente, cara, eu caí com o Negrão, um 4x4 que, porra,
que vira um segundo mais rápido que eu. E não tinha o que fazer, era só ele acertar que não tinha o que fazer. A verdade é que hoje a gente sabe que indo para o Armagedon, e até é uma das perguntas que eu ia te fazer, mas assim, na minha opinião, hoje eu não vejo um tração dianteira ganhando o Armagedon. Não vejo. Porque por mais que consiga desenvolver, por mais que consiga virar bem, por mais que conte com sorte, exemplo, tinha um carro do lado do nosso box que ele passou, acho que ele passou por 5 pessoas, né? Ele chegou, acho que nas oitavas, se eu não me engano. Eu vi. Com 2 praticamente quebrou. isso. Cara, aquele carro virava 7-0. O carro virava 7-0. E ele entrou lá para as cabeças, entendeu? Então, assim, mesmo acontecendo isso, eu não acredito que um tração dianteira consiga ganhar o Armagedon, na minha opinião, entendeu? Cara, então, assim, eu acho que quem vai, sabe que vai para se divertir. Exatamente. Você vai para participar, para poder estar ali, estar dentro daquilo ali, mas a coisa desenvolveu muito, né, cara? Assim, a verdade é essa. Hoje, os próprios 4x4 hoje em dia, depois que eles conseguiram resolver os problemas de quebra, né, de câmbio, de tração e tudo mais, porque no começo tinha muita quebra, né? Até agora já tem gente desenvolvendo aí um câmbio diferencial e embreagem que realmente estão aguentando, os caras dão burnout normal, como nos carros da gente, e pararam de quebrar. O 4x4 ele tem uma particularidade que ele tem que ter muita força para poder empurrar, porque toda essa tração, né, que ele tem no começo vira arraste lá no final. Peso lá no final da reta. Ele tem que ter muita força, não tem? Só que os caras hoje em dia conseguem tirar 1.000, 1.100, 1.200 cavalos dessa porra desse motor. Vira e mexe, não explode, né? Acontece de explodir, porque os caras estão tirando o que podem e o que não podem. Mas não tem como comparar. Uma prova disso para mim é o seguinte: teve aquele festival lá no Velopark. Os 4x4 foram para lá. Eles viraram 5-1. Né? A maioria, os mais rápidos, viraram 5-1. O Menguinho, com força livre dianteira, virou 4-8, com tração dianteira na cola. Mas quando você coloca isso no no-prep, que você não tem a cola, cara, não adianta, é eficiência de tração. E aí não adianta comparar uma eficiência de tração, tanto de um carro tração 4x4, como de um carro tração dianteira. Né? E olha, eu vou além, tá? Eu sei que, enfim, muita gente não concorda com o que eu falo, mas é a minha opinião, é o que eu vejo. E se a gente for olhar para o quanto que está crescendo, exemplo, Jader Crolon, essa galera, enfim, você viu, o Perigoso chegou em 3º lugar. Então, assim, essa galera com poder aquisitivo, com carros muito evoluídos, e na minha opinião, o futuro não é nem os 4x4, é realmente os traseiros, são os ProModes, porque assim, no momento que essa galera começar a investir, começar a querer lista, começar a querer Armagedon, vai começar a tirar mais. Lógico, as listas vão continuar tendo todo mundo, porque as listas, quase todo mundo faz top 20. Top 20, gente, numa cidade, não vai ter 3 ProModes, 4 ProModes, entendeu? É o máximo que vai ter. Então, assim, todos os outros carros vão continuar. Mas eu digo assim, para chegar e ganhar um Armagedon, exemplo, o Dema lá agora botou o Opala praticamente todo, uma capa, né, de fibra de carbono. Ele tirou toda a lata externa, ficou só a estrutura do carro e botou tudo em fibra de carbono. E botou um motor mais forte. Isso, e aí você vê, exemplo, tu pega o Chevette FLD fugiu o nome dele, ele chegou a virar nos 402 metros, 6,2, se eu não me engano. Caraca, como é que é o nome dele? Lá do Julieta, ele até bateu, capotou lá no final da reta, lá no Velopark. O menino lá do mercado. Cara, gente boa pra caramba, como é que é o nome dele? Mas enfim, e aí você pega carros assim nessa evolução, que na minha opinião é o que vai evoluir, né? Exemplo, os 2 últimos Armagedons quem ganhou foi tração traseira, não foi 4x4. Sim. Então, assim, na minha opinião, e a final também foram 2 tração traseira. Então, assim, na minha opinião... É o Brian, botaram aí. Brian Gabardo, isso, Brian. E aí você começa a ver isso, vamos olhar para fora. As listas e o Armagedon foi totalmente espelhado
no, no No Prep, no Corridas Proibidas lá dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos não tem 4x4. Lá nos Estados Unidos não tem tração dianteira. Até tem nas arrancadas, mas não competindo com esses caras. Porque esses caras chegam com 3.000 cavalos, com um pneu absurdo, de 30 polegadas, entendeu? Um negócio absurdo de grande, e consegue jogar tudo pro chão. Então, assim, eu acho que, pelo que eu vejo, né, pela evolução e pelo investimento que lá no começo o Armagedon, pro que era e o que está sendo hoje, eu acho que daqui a 2, 3 anos, metade do grid do Armagedon vai ser Pro Mode. Infelizmente. Porque eu acho que vai perder eu vou te falar que sim, mas eu vou te falar outra coisa, cara. Assim, nesse Armagedon agora, porque os V8 estão evoluindo mais e mais, né? O que acontece, na verdade, com os V8 é que os V8 eles conseguem não usar a potência toda que eles têm de motor, né? Então os caras têm V8 aí de 3.000, de 2.000 cavalos que não pode usar isso tudo porque o carro não aceita a tração. Então esse é um dos motivos que fazem os carros serem constantes e os caras não errarem. Os caras nunca andam no limite. Mas E se você olhar, mas nesse último Armagedon agora, o Froza virava 5-1, cara. O Froza era um 4x4 que estava ali na briga. O Bala de Prata tinha condição. O Froza chegou em 4º lugar. Então, mas ele era um carro que ele tinha tempo, ele teve tempo para poder ganhar um Armagedon. Ponto. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, assim, por mais que eu também concordo com você que com a evolução tem a tendência maior para os traseiras e principalmente para os Pro Mode com motor grande V8 chegarem, né, terem mais vantagem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a galera do 4x4 conseguir aumentar a potência do AP, que eu não sei se é possível, mais do que eles já tiram hoje, pode ser que eles ainda tenham chance, sabe? Porque, cara, 5-1 é muito rápido, cara. É muito rápido. E eu acho assim, por mais que os caras vão evoluir nos V8, eles não vão baixar para 4.8, sabe? Ele vai baixar para 4.9, para 5.1. E isso daí tu tira na reação. É isso que eu acho legal das listas, né? Sim, então, o cara vai arriscar na reação. Se ele meter uma reação quase zero lá, ele tem chance de ganhar. Quando eu digo mais ou menos Pro Mode, assim, força, FLT, né, o Força Livre Traseira, eu digo nem o V8 não, porque o próprio Brian é 4 cilindros, é o apesão 16 válvulas. Eu tô querendo dizer que realmente, assim, o tração traseira bem leve, bem, sabe, bem montado, bem construído, o próprio Godzilla, acho que foi o 3º Armagedon, ou 4º, acho que foi o 4º Armagedon, foi o Chevette do Cadu que ganhou. Depois disso foi o V8, e agora na última o V8 de novo. Então, assim, foram 3 carros. E o V8 agora não era o mais rápido, né? Não era. Mas era o mais constante. Assim, exato. O nitro tem uma vantagem sobre todas as outras mecânicas para isso, porque o nitro é o cara esfriar o motor e voltar para a pista. Ele troca lá a bala. Pô, os caras tinham 8 garrafas, eles usavam nitro para resfriar o câmbio. Eles abriam lá a garrafa de nitro e esfriavam o câmbio, porque o câmbio era a maior preocupação, não era o motor. Ele aquece, né? Você tem que resfriar ele para poder. Eles esfriavam o câmbio e voltava para a pista. Então, assim, é um carro tubular praticamente, o carro tem pouquíssima chapa. Então, eu acho... Tem que ir lá buscar. Já vou acabar. Então, eu acho que o caminho era mais ou menos esse, entendeu? O caminho era realmente de evoluir os traseiras. Eu gosto muito dos 4x4, mas eu acho que o futuro, infelizmente, é nesse caminho. Cara, eu gosto também, cara. A gente tem algumas perguntas que a galera fez aqui que a gente não respondeu, né, cara? Vamos dar Sim. Vamos para as perguntas. E tu sabe que chegou um monte de pergunta agora no final da tarde, eu nem consegui puxar todas. Chegaram agora, depois do horário que eu parei de anotar, né? Chegou umas 4 ou 5 perguntas aí e eu não anotei. Vamos lá. Cara, do Instagram, o Pietro Santos, te conhece bem. O moleque já andou comigo no meu gol. O moleque é corajoso. Ele botou: quais são os projetos já prontos para o Sucatinha?
Cara, hoje a gente trocou coletor e turbo, né? Botou um turbo novo que o Zanin desenvolveu e junto disso colocamos um ice cooler. O carro usava um intercooler, né? Troca com ar. E agora a gente colocou um ice cooler que era do Cupim, que agradeceu o Cupim aí pela ajuda. Junto Show. disso, a gente aproveitou, como a gente sabe que agora vai ter mais volume de ar e menos temperatura, né? Vai precisar de mais combustível, a gente também colocou mais 4 bicos de 160. Mas enfim, não é mudança drástica nenhuma. Motor e cabeçote é tudo igual. A única coisa que mudou foi coletor, turbo e a cooler. Mais nada. Legal. Gol Turbo, quanto você usa de pressão? Então, aqui no Rio de Janeiro, para poder virar, a gente andou com 2,6 kg para poder virar o 6,4. Lá em Curitiba, para virar o mesmo 6,4, a gente andou com 2,9 kg, que foi o máximo que deu, é veda da turbina, e ainda com 10% de nitrometano. Legal. Aí o Spinelli Aí, ó, mandando um abraço aí. ó, o Spinelli chegou aí, o Spinelli é outro que tá quietinho, mas tá vindo forte. O Já, Spinelli é já, outro já. que tá vindo esse Tá de ano volta. aí, e tá vindo, eu sei porque eu tô lá no Cunha, tô vendo as pecinhas dele lá, eu sei que tá ficando bom. Eu e o Spinelli, quando começou a lista, a gente ficava trocando de posição todo evento. Era eu e ele, primeiro e segundo, primeiro e segundo, primeiro e segundo. Todas as vezes eu perdia, eu passava por ele, aí na próxima eu perdia para ele. Nossa, foram várias assim. Cara, Ó, o vamos Porca lá. tá falando aí que o Miliquina tá na área da gente aí, ó. Só Eu vi. agradecer. Vou Fala, agradecer porque é o Miliquina. seguinte, quando eu fui fazer o meu Willy Bar, eu nem conhecia pessoalmente o Miliquina, falei com ele lá e, pô, o cara me deu uma atenção, me mandou foto do carro dele, o que que ele tinha feito, os problemas que ele tinha tido. Legal. Então, Miliquina, ó, valeu. Ó, o teu projeto, Miliquina, que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, já tem 5 prontos, tá? Então, só para tu ver aí como é que a tua ajuda aí foi Alô, importante pra Piá! gente. Fala, Piá! É o Piá. Cara, assim, eu falo isso para todo mundo, às vezes, até meio que, assim, na minha opinião, né? Eu acho super válido a treta, né? Tipo, mas eu acho legal da galera botar pilha, fazer pressão, até para a galera ter mais interesse em ir ver, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, cara, a treta, aquela coisa de fingir, né? Tipo, quero o disputa, o desafio, tem que ser realmente light e, assim, no momento da galera precisar, seja desenvolvimento, seja crescimento, acho que todo mundo tem que se ajudar. E a treta de verdade tem que ser ali no Pinheirinho, entendeu? Do Pinheirinho até o final da reta, depois tem que Cara, se ajudar. mas hoje em dia eu já vejo o nosso Rio de Janeiro com Sim, esse intuito, com esse sim, pensamento, sabe? Já não foi assim há muito tempo atrás. A gente tinha o sim, carioca tem essa coisa de ser malandro, né? E tudo mais. sim, Mas hoje em dia, cara, eu vejo assim, eu ajudo muita gente, toda ajuda que eu preciso, os caras estão sempre, porra, pronto a ajudar, e a gente quer ver a disputa na pista. Então, sim. já aconteceu da gente com um presunto lá da MF, do carro do Porca tá mexendo, e ele fala assim, cara, eu tenho 5 minutos, você quer que eu chame meus 5 minutos? Então, assim, é uma Eu fiz isso atitude. várias vezes com o Spinelli, Exatamente, é com uma o atitude próprio foda, sabe? Paco Que, porra, o Real. cara quer ver realmente a disputa dentro da pista e, Sim. e isso é muito bacana. Tem as rixas aí, tem a pilha que a gente coloca, aí tem sempre um ou Mas outro eu acho que que isso é dá uma fervida, importantíssimo. né? Eu acho que isso é importantíssimo. Só que o que eu falo para a galera é sempre o seguinte: não pode levar para o coração. Acho que tem que ter a rixa, porque, cara, isso aqui é um esporte de competição. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ser o melhor. Então, assim, tem que ter a competição. Só que a galera tem que se ajudar. Se ajudar em tudo que eu digo. É isso aí, pô. Você achou o caminho das pedras. Exemplo, o Bruno achou lá o pneu. Você achou lá o Willy Bach que você pegou junto com o Miliquina lá as dicas e fez. Já teve alguns fazendo igual o teu. Então, assim, é a galera realmente conversar. Pô, galera, olha só, o alinhamento que eu estou usando aqui nessa pista, o alinhamento assim, sensado, pô, eu tô achando que está vindo bem melhor. Para ver se a galera faz também. Porque assim, cara, não adianta um carro se destacar. Todo mundo tem que crescer junto, a galera tem que evoluir junto, entendeu? Sim. Porque fica sem sentido. Imagina se tivesse uma oficina boa, um carro bom,
entendeu? Não, Não faz e a sentido. verdade, cara, assim, é que na verdade a gente só vai dar uma orientação, porque a gente Sim, sabe que você existe dá o uma norte. diferença muito grande de um carro para o outro, né? Então Sim, a gente sim, dá uma orientação, ó, aberto funciona, fechado funciona, você dá mais ou menos o norte para o cara e o cara tenta ir naquele caminho. sim. É, enfim, então isso daí, hoje em dia eu vejo isso, cara, isso acontece muito. Eu sou um cara que eu levo tudo para arrancada, você vê com a tralha que eu chego lá, com um monte de coisa e já ajudei muita gente. Sim. E eu acho que é assim que tem que ser, cara. É assim que a gente vai crescer. Eu mesmo, cara, eu costumo falar, tudo que eu levo para arrancada, todas as vezes que eu tive quebra no meu carro, que acho que foram 3 aqui no Rio, e as 3 foi coroa e peão, ou seja, não tinha o que fazer, eu não tinha um câmbio reserva, não tinha nada, eu só parei meu carro e pronto. Todas as peças reservas que eu levei até hoje foi para os outros. Eu nunca usei nada para mim. Todas Aí, mesmo. Seja de um parafuso até uma cinética. Tudo que eu levei foi aí o para Poca tá doar. mandando eu cortar o cabelo aí, ó. Eu vou lá no salão dele lá, o Poca faz chapinha no cabelo, pô. Cara, o que vale mais? Bater um recorde ou ganhar uma prova? Ganhar uma prova com certeza. Para mim, não tenho dúvida disso. Claro que um recorde é uma coisa que fica marcado, mas um campeonato você não tira de ninguém. Eu sei disso Verdade. que eu já fui campeão na arrancada, meu filho já foi campeão no kart, e o recorde daqui a pouco ele é quebrado e todo mundo esquece. E o Sim. campeão, ele não é esquecido nunca mais. Cadu perguntou, metanol, mas quantos por cento de nitrometano? Cara, lá no Armagedon foi a primeira vez que eu usei. Eu nunca tinha usado. E o Pork falou para botar 5. Eu comecei com 5 e cheguei a 10%. Legal. Mas eu acho, assim, hoje eu acho que um número bom é 5%, para poder não ter tanto desgaste de motor. E eu acho que é o suficiente para poder acender o turbo ali na hora que a gente precisa carregar. O Diego perguntou qual pneu que você usa, mas já falou em MH. Aí Anderson botou qual é o peso do seu carro. Cara, esse é o meu problema. O meu carro é muito pesado. O meu carro com piloto dentro pesa 950 quilos. Mas também Então, o piloto é pesado, né? Só de cabeça aí, né, não, filho? eu peso 106, cara. Aí 106. Jesus amado. É, É cara. 25 quilos a mais O que eu. Porca já vai botar aí 110 aí, que ele não acredita não, ele fala que eu peso 110. Mas o meu carro é todo de lata, né, cara? O carro, ele realmente é pesado e o carro ainda tem um pouquinho de chumbo lá que eu usava da época que ele não tinha o helibar. A gente não teve tempo para poder mexer e como o carro estava todo acertado para isso, com equilíbrio de peso e tudo mais, a gente não ia ter tempo para fazer isso antes do Armagedon e a gente não fez. Então, assim, certamente o próximo upgrade do meu carro, depois que eu conseguir acabar de montar o meu motor, é aliviar peso. Eu preciso tirar Legal. pelo menos 200 quilos daquele, 200, 150 quilos daquele carro lá. Preciso tirar Eita. uns 120 de lá e uns 30 mil. A minha É, parte vai Rafael ser mais Spinelli aí, ó. pesada. Cara, o Igor perguntou, já tomou algum susto no final da reta? Acho que tu já comentou, né? Quando botou Porra, a terceira, quando eu né? montei o sucatinha, cara, logo assim que eu montei, eu acho que quem fala isso comigo até hoje é o Cabeludo. O Cabeludo fica lá no final da reta para dar suporte a gente, né? Sim, já me ajudou E, muito. cara, o meu carro, ele atravessava de tudo que é jeito para poder frear. O meu carro antes do Ilibá, ele realmente ele era perigoso, assim. Eu tirei o freio traseiro, né? E aí, na verdade, eu é que não conseguia dosar ali o freio, né? E o carro foi cada vez ficando mais veloz e tudo mais, e cada vez eu precisava usar mais o freio. Então já teve freada, de eu dar babalu assim do bandejão arrastar no chão, cara. Acredito. Tem alguns vídeos Então, do Bruno, o botão do capeta também, isso. dando assim, tirando 2 palmos de roda traseira do chão. Cara, Complicado. assim, me ajudou muito esse tempo todo que eu andei de turismo, né? Você acaba não ficando nervoso nessas situações, porque o carro balança para tudo que é lado. Então, eu errava, né, na pisada do freio, na hora de pisar no freio eu errava, pisava muito forte, mas eu conseguia ao mesmo tempo corrigir isso, ou seja, eu tirava o pé do freio para poder o carro equilibrar de novo e vinha freando, e graças a Deus. Mas agora, depois que a gente colocou o Willbar
que a gente conseguiu baixar a traseira, que mudou o centro de gravidade do carro. O carro está totalmente estável, mas o carro hoje também tem o paraquedas. Inclusive, ó, vou agradecer o Mauro e o Ninho. O meu carro nunca tinha virado abaixo de 7 porque eu tirava o pé para não botar o paraquedas. E aí, numa passagem de uma final, e um dia com o Mauro, eu falei, não vou tirar o pé, e entrei 6,9. E aí, sacaneei ele, falei assim, porra, Mauro, seu cabelo de boneca, agora eu vou ter que comprar o paraquedas e tal. Cara, aí quando foi na quarta-feira, depois da arrancada, aparece um áudio do Mauro aqui com aquela voz dele falando assim, fala bebê, fala meu amor, tudo bem, ó, passa aqui em casa, passa aqui no galpão e pega o paraquedas que era do Chevette do Ninho, aquele Chevette que ele capotou. Ele nunca abriu o paraquedas, ele botou o paraquedas no carro, não chegou a abrir uma vez, e o Mauro mandou eu passar lá e me deu o paraquedas de presente. Legal, E é o item de segurança que hoje eu mais uso, então agradecer aí ao Ninho e ao Mauro por esse presente. Obrigado, valeu. legal. O Luciano perguntou qual foi o melhor tempo de pista, mas você já tinha comentado, né? Que é 6,4, né? 6,490. Vitor, o que não pode faltar num carro de corrida? Não pode faltar segurança, cara. A segurança é muito importante. Eu sei porque eu já capotei na Turismo, eu já passei outros apertos aqui. Teve um carro do Bebeton no autódromo que pegou fogo comigo com metanol. E não pode faltar segurança, cara. Segurança realmente tem que ter, porque senão a diversão deixa de ser diversão e passa a ser um risco. E a gente vai para lá para se divertir, para poder voltar para casa e encontrar a família da gente. Então, sem segurança não dá. Verdade, verdade. Gabriel, não, algumas eu vou pulando. Cara, qual o teu diferencial que você acha, seja na tua tocada, o jeito que você alinha o carro, o que você acha de diferente que você faz, que você consegue ter uns bons resultados assim para você? Seja como piloto, né? Eu não digo nem como carro. Cara, eu acho que é a minha concentração. Eu consigo realmente ali na hora do alinhamento ali de largar, eu consigo me concentrar e em tentar largar e trocar as marchas certinho na hora certa. E realmente, assim como você, eu sou um dos pilotos mais constantes que a gente tem aqui no Rio de Janeiro hoje. A gente consegue estar sempre virando ali o mesmo tempo, né? Sempre próximo daquilo, a não ser que dê algum problema. Então, o maior realmente o diferencial que eu vejo lá e que na minha cabeça é por isso é a minha concentração em realmente estar ali. Para mim não importa quem esteja do lado, eu não me preocupo com quem está do lado e eu realmente faço o que eu tenho que fazer. Eu sei quanto e a outra vantagem que eu vejo é a gente entender, né? Quando a gente entende, a gente consegue passar para o nosso preparador Voltou. facilita, que realmente facilita a gente de evoluir. Então, é a concentração na tocada, e em segundo, é a gente conhecer e saber como é que funciona aquilo lá. Muito bom. Eu acho que a repetibilidade ajuda a desenvolver tanto o piloto como o carro. É muito difícil para um preparador pegar um piloto que cada hora troca a marcha de um jeito, cada hora troca de marcha num tempo, larga de não dá para desenvolver uma assim. hora larga a embreagem de uma vez só, uma hora larga a embreagem devagarzinho, enfim, solta o botão de two-step lá nos, sei lá, nos 20, 30 metros. A gente tem um desse na equipe lá, o Thiago. O Thiago é assim, o Thiago ele passa lá, vai lá, e aí volta, fala, não, tem que dar mais força aqui, tem que dar mais força ali. A gente sacaneia ele pra cacete. O Buiu e o Pete lá da oficina lá, que olha o logger lá da galera lá, também passa o mesmo perrengue. Fala, Jesus amado, tem hora que tu larga o two-step antes do Pinheirinho abrir, tem hora que tu larga o two-step lá no meio da pista. É isso aí. Mas acontece. E aí não tem o que fazer, não tem milagre. É treino, é treino, é treino. Eu falo pra galera uma coisa que eu faço, pode ser meio loucura, tá? Eu treino o Pinheirinho no sinal, tá? Sinal na rua, com o meu carro de rua. Eu treino largada, assim, de bobeira mesmo, tipo, sem acelerar, só embreagem, assim, naquela largadinha. Assim. Eu treino, e principalmente na semana da arrancada. Semana da arrancada, para onde eu vou, onde tem sinal, eu paro e fico
eu uso o sinal de pedestre para ficar acompanhando. Alguns eu já sei, porque são os que eu sempre passo, eu conto quantos segundos, já fico meio que na minha cabeça. E eu treino assim, de verdade. Acho que é uma dica para quem gosta de pilotar, gosta de fazer, Com enfim. certeza. É se concentrar e conhecer aquilo dali. Sim. Vamos para a pergunta de zoeira e depois a gente vai para as 3 perguntinhas finais, que aí a gente finaliza a live. Cara, Anderson, me conta onde você encontrou o seu capacete para comprar. Eu acho que foi no mesmo lugar do que o Léo comprou o dele para entrar naquela orelha, daquele tamanho. Agora vem enxurrada do Léo. Quantas camisas você perdeu lá na Jape? Cara, não tem ideia, foram muitas. Naquela época o Alex era muito louco, eu chegava lá, ele rasgava minhas camisas, todas. Tem história de tudo, tem história de camisa largada, tem história de graxa no capacete, tem um monte de história. Nossa. Ele até botou aqui como foi a história da graxa no tênis. Então, não foi no tênis, não, foi no capacete, cara. Eu, Capacete. eu, eu tinha uma prova no Cefet na faculdade, passei lá antes de ir para a prova e o Zinho, cara, pegou uma mão de graxa e botou dentro do meu capacete. E eu tinha uma moto. E aí indo pro Cefet, cara, fazer prova, porra, eu suando, cara, passava a mão assim, vinha um negócio estranho, mas, pô, na moto, né, cara, não entendia nada. Cara, quando eu tirei o capacete, o cabelo saiu junto, assim, ficou pro alto, cara. E aí, resumindo, eu perdi a prova, não fiz a prova, porque não tinha como E entrar, naquela cara. época era cabeludo, né? Oi? Naquela época teu cabelo era maior, né? Era grande. É, eu ainda usava cabelo grande, exatamente. E aí, enfim, perdi a prova, não foi isso. Tava cheio de graxa no capacete. E a história de que tu quis bater no Léo Linguiça? Então, cara, essa história, eu vi essa pergunta aí, cara. Eu lembro que teve uma história dessa. Acho que ele me sacaneou com alguma coisa. Eu tentei correr atrás dele, não peguei ele. Falei, vou te dar porrada e tal. Ele É, falou que foi no teu parto. Ele disse que no teu parto precisou usar uma ferramenta para abrir para poder passar a cabeça. Ele é demais, cara. Ele não existe. Cara, Bruno Seixas, como faz para deixar a barba tão charmosa? Monange ou Neutrox? porra, o Bruno tá de sacanagem, né, cara? O Bruno vai ser feliz agora. A gente vai deixar ele feliz, pode deixar. Show de bola. Cara, estamos encerrando. Queria agradecer a presença de todos. Para encerrar a live, eu sempre tenho feito 3 perguntas totalmente pessoais. São perguntas que eu tenho salvo, né, de todo mundo. Teve até uma legal agora, que eu postei um vídeo que o Rafael Buiz respondeu, né? Eu achei bem legal, postei um trechinho, né, da live, que Sim. tem umas perguntas, umas respostas bem bacanas. E a primeira é um sonho referente a esse meio automotivo, seja de conhecer algum local, alguma pista, seja um evento de arrancada, enfim, o que for, ou conhecer até mesmo uma personalidade, um sonho que você tem, que você já tenha realizado ou que você pretenda realizar ainda. Cara, acho que o meu maior sonho é poder proporcionar ao Tomás, que é o meu filho mais novo, esse mundo que eu vivi. Se eu puder, se eu conseguir fazer isso, vai ser o maior sonho, porque eu sei o quanto que ele é apaixonado, quanto é que ele gosta disso, e eu Legal. acho que realmente ele seria uma satisfação muito grande para mim poder ver ele viver isso tudo. E eu acho que não demora, tá? Eu acho que o Tomás Não, com não demora. 14 anos, 13 para 14, ele já deve estar guiando meu carro. Tem o filho lá, esqueci o nome dele, do rapaz da Motoforte. Motoforte não, da Motopower, lá de São Paulo. O Uhum. garoto tem 13 anos. O garoto tem Então, 13 anos, ele tem um quadradinho, já anda nas arrancadas. Nas arrancadas que não que deixam, né? Que tem pista que não deixa. Acho que o Então, mínimo mas é na 16. verdade você tem que fazer o caminho correto, né? O Tomás hoje ele já Sim, está treinando de kart, ele já tem isso. noção. Você vê ele andando nos automóveis lá, ele já anda de kart lá na arrancada. Sim. Ele virou 12, Já virou mais rápido do que carro lá, hein? ele virou Já- 12,3, passou 87 por hora lá com cadete de 5 HPs. Que legal, que legal. Cara, se você pudesse comprar qualquer carro, qual você compraria? Cara, qual carro? Eu sempre tive um sonho que é claro que hoje em dia tem carros muito mais bacanas do que esse, né? Mas um carro que eu sempre tive muita vontade de ter desde novo é até em função do que eu vivi no autódromo, né?
de um lugar que você trabalhou. Eu sempre tive vontade de ter uma Maverick V8 Turbo. E eu via lá, eu lembro que você trabalhou lá no Rui durante um tempo. Sim. E eu acho, porra, muito foda um Mavericão bem feito. Igual aqueles que ele tem lá, né? Eu via lá Sim. o do Suassuna e tudo mais. Então, É, o até Suassuna é hoje. um caso à parte, né? Não, então, mas é sonho, né? Sim, sim, sim. Mas seria, mas eu tinha vontade de ter um turbo, tá? O meu Legal. sonho seria esse. Se eu pudesse ter um Mavericão V8 turbo, se eu pudesse financeiramente fazer isso, eu faria. Top. Top demais. É, cara, o Rui, eu tô tentando convencer ele de fazer a live, né? Talvez eu faça com ele. Ele tá assistindo nossa live, não hoje. Ele tem assistido Uhum. no YouTube. Eu mando o link para ele e ele assiste. Eu falo com ele praticamente toda semana. Aliás, falo com ele 2, 3 vezes na semana, pelo menos. Ele sempre manda mensagem, enfim. O Rui tá ficando. Tá ficando high-tech, né? Já assiste Ah, YouTube, fala comigo no WhatsApp, manda áudio, tá ficando high-tech. Já estão até usando full-tech alguns carros, é verdade. então o negócio tá top. E o Juntou a Ruizinho, experiência com a novidade o do Ruizinho ali, né? filho dele, Não tem como não dar certo. não, ali é sensacional. E aí, estava comentando com ele, ele falou que ele trava, enfim, que ele tá com medo de fazer a live, né, de não conseguir falar. Aí eu até falei com ele que se fosse o caso, de repente eu ia para lá, a gente fazia junto, ou Uhum. na esquina, ou lá na casa dele. Ele mora onde era o autódromo, né? Então, um Isso. abraço lá para ele. Foram quase 1 ano e meio que eu trabalhei lá e foi incrível, para tudo. Cara, Tanto o pessoal Rui é profissionalmente, sensacional, uma para mim foi pessoa muito. simples, tem uma família inteira, gente boa pra caramba, e que estava sempre com a gente lá e realmente tinha aqueles V8 dos sonhos lá. Tu sabe que o carro do Suassuna existe até hoje, né? E Sim, tá sim. lá na oficina. Se você pudesse ser uma pessoa por um dia, quem você gostaria de ser? Serve para qualquer coisa, seja para fazer o que ela fez, ou sentir a emoção que ela viveu, ou para mudar alguma coisa que ela fez, enfim. Cara, vai longe, né? Isso vai longe, ainda mais num momento que a gente está vivendo tão difícil no mundo. Mas vamos falar de automobilismo aqui, que é a nossa paixão, que é o que a gente gosta. Se eu pudesse ser, eu seria o Piquet, porque o Piquet eu lembro da história dele, né? Eu acompanhei. Ele não foi um super campeão do jeito que o Ayrton Senna, por exemplo, foi. O Ayrton Senna era sensacional, mas o Piquet tinha a parte da mecânica, tinha a parte de meter a mão. Ele tem as histórias dele tirar motor de um carro emprestado e botar no outro para poder fazer corrida. E isso realmente é uma coisa que eu me identifico muito. Você também é assim, você mete a mão também, sabe como é que é. Então eu acho esse lado do Piquet, dessa história do Piquet juntando tudo. Se eu pudesse ser, eu seria um Piquet da vida correndo no Fórmula 1. E acho que da história do Piquet, acho que o que diferencia muito ele é que ele nunca era muito. A gente vê muito piloto que desiste muito fácil, né? Acho que ele brigava toda a corrida, que ele tentava brigar até o fim, né? E o que tornava ele, às vezes, até meio kamikaze, né? Que ele era meio piroca, né, em relação aos Era, outros. exatamente. E por outro lado Então, ele não também deixava. não levava desaforo para casa, né? Não, não, Essa é mais não. uma coisa que eu me identifico. Muito legal, cara. Eu gostei da resposta também. A galera tá afiada nas respostas. Que legal, cara. Pessoal, essa foi a nossa live. Gostei bastante de conhecer um pouco mais da história do Chiquinho. Muitas delas eu já conhecia, mas a maioria não. Espero que vocês tenham gostado. Conto com a presença de vocês toda quarta-feira aqui às 8 horas. Estou me dedicando bastante para fazer o melhor possível. Estou sempre buscando melhorias, né? Seja de conteúdo, seja de pessoas, personalidade. Agora a lista 021 vai recomeçar, dia 19 de Exato. março. Conto com a presença de todos vocês lá. Vou estar lá também. E a Beleza, minha que intenção, bom. é trazer sempre os pilotos da própria lista. Pelo menos uma vez por mês vai ter um piloto que quiser, né? Lógico, é um convite. Aqui ninguém está ganhando nada para isso, nem eu, nem o entrevistado. Então, a intenção é trazer sempre uma pessoa para fazer esse bate-papo. E a intenção é ter pelo menos um piloto.
aqui com a gente. E aí vocês vão poder explorar bastante, mandar bastante pergunta que a gente repassa. É isso Chiquinho, se aí. despede aí. Eu queria agradecer também o espaço aí, Beto. Você, como todo mundo sabe aqui, né? Você tem uma parte aí de capricho que realmente é uma inveja boa que a gente tem de você. Tu é um cara muito caprichoso no que tu faz. É, Você esqueceu da minha vez na fila do Não, sucatinho, esqueci não, tá na lista. mas eu não esqueci ainda, hein? Eu não esqueci. Desculpa. Não, não, não esqueci. Mas isso é muito legal de ver. Eu admiro muito isso. Não tenho tempo para fazer isso hoje. E acho que também não tenho paciência também, mas não. Eu gosto mais da parte mais pesada. Eu tento ajudar o porco aí da maneira que dá. Então eu queria agradecer. Estamos começando um novo ano e é muito importante, cara, agradecer assim nesse esporte que a gente está, a dificuldade que a gente tem. Eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que me apoia. Então eu queria começar pela minha equipe, pela Porc Preparações, que abriu a porta para mim e faz, porra, tudo que eu contei aqui hoje e que os resultados que eu realmente cheguei não poderia, seria impossível de eu chegar sem eles. Então, Alexandre, Cupim, Thiago, Paulista, enfim, a todos lá, o Maluquinho, o Coutinho, todo mundo que está lá sempre comigo. Alcunha, que está comigo há mais de 20 anos, está lá revisando meu motor, tentou falar comigo um monte de vezes aqui já e não conseguiu ainda porque a gente está na live. Ao Zanini, que me patrocina os turbos e acabou de colocar um turbo lá agora. Então, vou falar uma novidade aqui. Por mais que muita gente tenha tentado e não conseguiu, a gente pretende montar o primeiro compound do Rio de Janeiro. Então, Uhul. eu hoje estou testando uma turbina nova do Zanini e o nosso combinado é que na hora que a gente chegar no limite dessa turbina nova, que a gente vai botar um compound lá. Então, essa é uma novidade aí, mas isso vai ser com motor novo. Com motor velho agora é impossível. Legal. E também não posso deixar de falar aqui do Arquimedes, que é quem desenvolveu aí toda a parte do ilibar do meu carro. Ele me dá o apoio de coletor, de admissão, enfim, de tudo que eu preciso. O Arquimedes abre a porta da oficina e fala, cara, vem aqui que eu faço. E é um cara também que está sempre ajudando a gente, eu não posso deixar de esquecer. Então, tem que agradecer essas pessoas e agradecer a Deus por a gente poder participar e viver isso que a gente tanto gosta. Legal demais, legal demais. Eu também eu não conheço o Arquimedes pessoalmente, né? Até porque praticamente tudo do meu carro acabo fazendo na Silencano, mas assim, respeito máximo pelo trabalho Claro. dele. Vejo o trabalho dele nos carros. Acho que em termos de serviço e tudo mais, não diferencia em nada. Eu acho que a galera tem São os dois mesmo que ter melhores do Rio de essa. Janeiro, é isso. Exato. A galera tem mesmo que ter essa, não digo rivalidade, mas eu acho essa diferença, né? Porque tu imagina só tivesse uma loja para fazer isso no Rio, entendeu? E aí vira, Não dá conta. enfim. Não digo nem dar conta, eu acho que é tudo, é preço, é qualidade, então assim, tem que ter realmente essa quantidade e que venham mais lojas e que venham a ter a terceira, a quarta, porque eu acho que isso é que cresce o automobilismo. Se a gente for olhar pelas cidades que são grandes no automobilismo, exemplo, São Paulo deve ter para mais de 50 preparadoras, 50 eu estou falando por baixo, deve ter para mais de 100, 200, É um lá. mercado São imenso. quantidades absurdas. E, assim, pessoal fazendo escapamento, Santo Antônio lá, deve ter também uma quantidade absurda. Então, aqui no Rio ainda é pequeno essas coisas. Então, acho que tem que valorizar mesmo, entendeu? Tem que valorizar. Quem ajuda a gente, quem está apoiando, tem que valorizar. Exatamente. É isso aí. Então, o meu agradecimento a todos e a atenção de todos que estão participando aqui da nossa live. Valeu, galera. Essa foi a live do Beto Garage. Estamos aí com o Chiquinho, o piloto, que em breve vai estar com a coroa do Rio, né? Se Deus quiser. Valeu, Rafael, galera. me segura, tô chegando, hein? Abração. Um abraço, Beto. Valeu, fica com Abraço. Deus, Tchau. cara. Tchauzão.